Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri. É com muita alegria que nós temos mais esse encontro, mais essa quarta-feira reunidos. E nós, como sempre fazemos, iniciamos o nosso estudo pedindo a Jesus que interceda por nós, que possa nos amparar nesses momentos em que nós nos debruçaremos na tua mensagem, na mensagem dos evangelhos, na mensagem espírita. Pedimos aos nossos amigos espirituais, nossos anjos, que possam nesses instantes nos auxiliar, clareando nossos pensamentos, acalentando nossos corações, auxiliando em nossos lares. Quem sabe até de alguma forma nós consigamos reunir energias positivas suficientes para que essa energia se irradie daqui e possa amparar de alguma forma aqueles que não puderam estar conosco, que os nossos amigos espirituais possam visitá-los e que de alguma forma eles possam sentir a presença da espiritualidade como nós sentimos nesses instantes. Pedimos por aqueles que não estão conosco, nossos amigos, familiares, todos aqueles que de alguma forma necessitam desses momentos, dessas energias maravilhosas, da presença dos nossos amigos espirituais, em especial Francisco de Assis, patrono da nossa instituição. Então nós estamos iniciando o nosso estudo repletados de gratidão e na certeza da presença de Jesus entre nós. Estamos aí numa quarta-feira, uma quarta-feira muito especial para particularmente boa parte do Ocidente. Isso porque amanhã são as comemorações do chamado Corpus Christi ou Corpus Domini. Embora seja uma prática eminentemente católica, nós sabemos que nossos irmãos católicos, apostólicos romanos, nossos irmãos ortodoxos e até alguns séculos atrás os anglicanos também paravam para ter esse dia como um dia especial. Isso teria começado no século XIII, após uma visão do Papa Urbano IV. Ele teve uma visão, e nessa visão, então, o próprio Cristo pediria para ele que eles parassem na primeira quinta-feira após o dia do Pentecostes, para que eles pudessem então fazer suas procissões, seus cânticos, e assim todo o universo, todo o mundo católico para no chamado dia de Corpus Christi. Naturalmente que esse dia, ele não é um dia para nós espíritas seria um dia como qualquer outro, mas não é verdade. Nós sabemos que o dia de Corpus Christi, essa quinta-feira, a primeira quinta-feira após o Pentecostes, inclusive o Pentecostes é sim um evento, um momento que deve ser celebrado por toda a cristandade, em especial nós espíritas. Mas o dia do Pentecostes, ele foi uma criação católica no século XIII. Mas é um dia especial para nós espíritas também. Embora nós não participemos, nós não façamos procissões nesses dias, mas nós entendemos que pelos nossos irmãos católicos se reunirem nesse dia, por eles pararem esse dia exatamente para fazerem suas homenagens, as suas contemplações, as suas meditações, os seus cânticos, as suas missas, é verdadeiramente um dia em que a nossa atmosfera ela respira energias positivas. Eles conseguem, pela quantidade de irmãos que se reúnem nesse dia, conseguem verdadeiramente mudar a atmosfera de alguma forma, com boas vibrações, com energias positivas, e nós espíritas naturalmente que aproveitamos desse momento para que nós possamos somar, façamos nossas orações, nossas leituras. Vamos aproveitar nessa quinta-feira de Corpus Christi, vamos aproveitar para somar nossas energias positivas, tendo em vista que no Brasil é feriado. Embora o Brasil seja um país laico pela nossa Constituição, exista a laicidade do Estado, e graças a Deus existe, nos permitindo, por exemplo, nossas reuniões e que não sejamos perseguidos. Então, graças à laicidade do nosso país, embora o nosso país seja laico, existe um predomínio de irmãos católicos e por isso, então, é natural que boa parte dos nossos feriados ele tenha cunho religioso e católico.
Então nós aproveitaremos essa quinta-feira também para que nós possamos fazer, aproveitando essa atmosfera que certamente fica menos densa, aproveitando para nós fazermos as nossas meditações, as nossas orações, verdadeiramente somando as nossas energias mais sinceras, os nossos desejos mais sinceros de que o nosso país ele possa verdadeiramente enfrutecer, nós que recebemos, nos ensina o Espírito Humberto de Campos, nós que recebemos transplantadas para o nosso solo a árvore do Evangelho, que nós possamos de alguma forma colaborar com os frutos da mensagem de Jesus, que são os frutos da caridade, e que não, então nós possamos nessa quinta-feira somar nossas energias positivas de contemplação, de oração, de prece, de leitura, para que nós possamos auxiliar com a transformação do mundo, nós que estamos vivendo momentos muito difíceis, pessoas repletadas de ansiedade, de medo, diversas notícias aumentam verdadeiramente as inseguranças, as teorias conspiratórias, fazendo com que as pessoas se sintam nesse momento inseguras, se sintam amedrontadas. É muito difícil alguém poder afirmar nos dias de hoje que sabe exatamente tudo o que está acontecendo em termos de geopolítica no mundo. É muito difícil, porque nós nunca bebemos de fontes transparentes das informações que nos nutrimos intelectualmente, e isso é muito complicado. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa quinta-feira para que, junto dos nossos irmãos católicos, para que nós possamos auxiliar positivamente para que nós possamos ter um mundo melhor. Vamos aproveitar essa grande oportunidade. E o dia do Pentecostes, então, ele é comemorado cerca de 60 dias após a Páscoa, na primeira quinta-feira após o Pentecostes. Nós vamos nos recordar do que é a Páscoa judaica, a Páscoa e a Páscoa cristã. Nós sabemos que são eventos que a única coincidência é o período em que eles são celebrados, porque a Páscoa judaica é uma das maiores festividades em que todos os judeus eles são obrigados a parar nesses dias, em que eles vão relembrar o momento em que um anjo ele os auxiliaria a fugir do Egito. O nome Páscoa vem do Pessa, que é exatamente o anjo que teria vindo e passava direto pelas casas que tinham a marca do sangue do cordeiro, daí o nome Pessa, a Páscoa, quer dizer passagem, é porque o anjo passava direto das casas que tinham a marca do sangue do cordeiro, e as casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro, naturalmente, não eram de judeus. Então esse anjo ele levava o primogênito, matava o primogênito segundo as tradições judaicas. A festa da Páscoa judaica, ela tem essa origem. Mas para os cristãos, de um modo geral, foi na Páscoa também que nós tivemos a paixão do Cristo e o seu martírio, a crucificação. Então a Páscoa cristã tem um significado bastante diferente para os cristãos de um modo geral. E 50 dias após a Páscoa nós temos o Pentecostes. Essa sim talvez seja a festividade mais importante para todos nós. Nós temos que relembrar que 3 dias após a sexta-feira da paixão, o Cristo reaparece, dando uma prova inconteste da imortalidade. Ele mesmo aparecia não apenas para aqueles seus discípulos diretos, mas para tantos outros personagens. Aparecia sucessivamente, segundo os evangelhos, foram pelo menos 12 aparições, até o momento em que ele se despede, no chamado Ascensão, aos 500 da Galileia, onde 500 cristãos teriam visto Cristo ascender aos céus. Mas ainda depois dessa ascensão, ele aparece para os seus discípulos em Cafarnaum, onde nós temos aquele diálogo maravilhoso entre ele e Simão Pedro, que nós narramos no nosso estudo passado, em que ele teria perguntado: Pedro, tu me amas? E o Pedro dizia que ama sim. E ele pedia a Pedro: então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. E perguntava uma terceira vez: Pedro, Bar-Jonas, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo, tu sabes tudo.
apacenta minhas ovelhas. Era o pedido que Jesus fazia a Pedro, que ele apacentasse. Era o único pedido, a única tarefa que ele deixava para aqueles que o amassem. Porque nós entendemos que, por extensão, a mensagem de Jesus não era apenas para os seus discípulos daquele momento, mas para todos nós. Se nós o amamos, devemos auxiliá-lo, apacentando suas ovelhas, que somos todos nós, nossos irmãos em humanidade. E apacentar é verdadeiramente levar paz, tranquilidade, que nós possamos auxiliar nesse apacentamento dos nossos irmãos, que sejamos nós, espíritas, otimismo e esperança, alimento no sentido mais amplo, que nós possamos verdadeiramente compreender o sentido da verdadeira vida, e que nós não temos nada a temer nesses momentos tão difíceis, porque tudo é um processo necessário que nós compreendemos naturalmente. Então, meus irmãos, apacentemo-nos. Nesses momentos, apacentemo-nos, vamos relembrar da epístola de Tiago. Quando nós pegamos as cartas, as epístolas que Tiago escreveu, nós vamos encontrar um texto muito especial onde Tiago teria escrito o seguinte: me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé com obras, porque a fé sem obras é uma fé morta. A fé sem obras é morta. É um convite para que nós possamos meditar sobre isso. A fé sem obras é morta. De que adianta nós compreendermos a necessidade do amor se nós não amarmos? O que adianta nós compreendermos a necessidade da caridade se nós não a praticarmos? Não distante disso, Allan Kardec então cria um lema mais importante da doutrina espírita, dizendo que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade senão um amor posto em movimento? Principalmente nesse momento, ouvimos Jesus aos nossos ouvidos: apacenta minhas ovelhas. Apacentemo-nos primeiramente, para que nós tenhamos condições de apacentar aqueles desesperados, desesperançosos à nossa volta, através do nosso verbo, através também aqueles que podem, de algum conforto material, porque sabemos que são muitas as pessoas nesses momentos ameaçadas pela fome, exatamente pelo momento, pela realidade em que nós estamos vivendo, especialmente nós brasileiros, que temos no nosso solo transplantada a árvore do Evangelho, como nos ensina o Espírito Humberto de Campos. E termos a árvore do Evangelho transplantada para o nosso solo significa trabalho e luta. Nós estamos aqui exatamente para que nós possamos auxiliar, para que nós possamos pacificar, apaziguar, apacentar as ovelhas, como Jesus pedia, mas que nós saibamos fazer isso com sabedoria, que não seja algo mecânico, que não seja algo desonesto, que nós não alimentemos a desonestidade das pessoas, porque existe isso também, infelizmente. Existem aquelas pessoas, semelhante a lobos, que vão se aproveitar das pessoas boas para subtrair, principalmente quando temos alimentado essa proposta cristã de amarmos a todos incondicionalmente. Existem aqueles que vão se aproveitar naturalmente, mas que nós saibamos nos libertar, nos livrar, nos proteger dessa realidade também, e não deixemos de amar. Não deixemos de amar em hipótese alguma, e que nós saibamos oferecer de acordo com as necessidades, exatamente como Cristo fazia. E nós sempre temos algo para oferecer, nem que seja um sorriso, nem que sejam os nossos votos mais sinceros de melhoria, nosso otimismo, a certeza de que tudo vai dar certo, porque às vezes nós não temos condições de tirar uma família que jaz nas ruas, à fome, ao frio, ao relento. Talvez nós não tenhamos condições de levar para dentro das nossas casas e tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados, proposta do Cristo, mas nós sempre temos algo para dar. Nós sempre temos algo para dar, que seja esperança, que seja o nosso ombro, que seja um gole do nosso café, mas nós sempre temos algo para dar. Sejamos criativos, naturalmente. Ah, meus irmãos, pedimos a Jesus que nos auxilie nesses momentos, e nós vamos relembrar o que foi o dia do Pentecostes. Depois desse encontro em Cafarnaum, alguns dias depois, era a festa do Pentecostes. Como o nome já nos sugere, é uma festa que ocorre e que se inicia 50 dias após a Páscoa.
E nessa festa, então, é uma festa onde nas primeiras horas da manhã já fazem procissões, cânticos. É também a chamada festa da colheita ou festa das primícias. A palavra primícias quer dizer os primeiros frutos, os primeiros produtos coletados. Então a festa das primícias, ou a festa do Pentecostes, ou ainda a festa da colheita, era uma festa primeiramente ecumênica entre os judeus. Eles recebiam diversos irmãos gentios, exatamente esses irmãos que iam para Jerusalém nesse período para comercializar aqueles produtos, para comprar os produtos agrícolas, para comprar tudo aquilo que era produzido na festa das colheitas. Então, nesse momento, os discípulos de Jesus vão para Jerusalém e eles vão se encontrar, vão se reunir num cenáculo, alguns dias após o encontro deles com Jesus numa praia em Cafarnaum. Naquele encontro maravilhoso, onde tem aquele diálogo com Simão Pedro que eu narrei. E lá nesse cenáculo, então, segundo o livro Atos dos Apóstolos, era na hora terceira, ou seja, era algo em torno das 9 horas da manhã. Os discípulos estariam reunidos no cenáculo quando, de repente, eles veem línguas de fogo descendo dos céus. E Maria, que estava junto dos discípulos, e todos eles, de repente, entram em transe e começam a pregar as mensagens do Evangelho em diversas línguas para todos aqueles personagens que estavam ali assistindo a reunião dos discípulos de Jesus no cenáculo. Após o dia do Pentecostes é um dia tão importante, em que os Espíritos Santos então falam através da boca dos discípulos, era a prática mediúnica, que era condenada, que era proibida por Moisés. De repente os discípulos, eles se enchem desses Espíritos Santos e começam a falar em diversas línguas, no fenômeno que nós conhecemos como xenoglossia, e eles começam a falar para diversas pessoas de diversas regiões do Oriente Médio e regiões mais distantes. Eles começam a falar em línguas das quais eles não dominavam, línguas exatamente que falavam aqueles personagens que vinham de todos os troncos linguísticos daquelas regiões, a ponto de surpreender as pessoas que assistiam, perguntando se o que aconteciam com eles, que eram todos simples galileus, como podiam eles dominar tamanha diversidade de línguas. Alguns personagens chegavam a acreditar que eles estivessem embriagados. Será que não estão eles cheios de mosto? Até que Pedro então toma a palavra e começa a explicar o fenômeno que estava acontecendo. Era exatamente o que um profeta havia dito que aconteceria. Quando os nossos espíritos veriam os espíritos, se comunicariam, profetizariam, curariam. E a partir do dia do Pentecostes, então, sempre que os cristãos se reuniam, os Espíritos Santos falavam através da mediunidade. A partir desse momento, eles passam a ocupar um papel que era ocupado pelo Cristo, porque era o Cristo quem promovia as curas, era o Cristo quem pregava, era sempre o verbo, a palavra do Cristo, que era, naturalmente, deveria ser assim, que era aquele que falava, o mestre de todos eles, e de repente, a partir do dia do Pentecostes, eram os discípulos de Jesus que curavam, que falavam, que pregavam a mensagem. Por isso o dia do Pentecostes é um dia muito importante para todos nós, porque foi um momento em que verdadeiramente aqueles personagens, eles tomam as rédeas daquilo que deve ser feito. Então o dia do Pentecostes, que é para nós comemorado ou relembrado no domingo passado, que nós espíritas possamos compreender que estamos todos nós envoltos nessas energias maravilhosas, nessas línguas, nessa luz, nessas línguas de fogo que desceram dos céus, que possam descer sobre nós também, para que nós possamos auxiliar, saber exatamente o que deve ser dito, para de alguma forma trazer conforto, paz, acalento àqueles que cruzam nossos caminhos, e ninguém cruza nossos caminhos ao acaso. Eu gostaria de contar uma história, narrar uma história que está num livro da Sueli Caldas Schubert, um livro biográfico, nós já falamos sobre ele algumas quartas-feiras atrás, é um livro chamado Semeador de Estrelas, onde ela conta a biografia, é um dos muitos livros biográficos que existem do médium Divaldo Pereira Franco, mas eu tenho a impressão que esse é o primeiro que foi escrito. E, curiosamente, foi o primeiro livro espírita que eu tive a oportunidade de ler. Ela, então, narra a seguinte história. Estaria, então, Divaldo nas suas reuniões,
nas sessões que ele promovia, ele tinha um momento em que ele fazia o atendimento fraterno, em que as pessoas iam conversar com ele, onde ele recebia orientação espiritual, para poder socorrer, para poder auxiliar, para poder apacentar essas ovelhas que o buscavam. Até que de repente chegou uma senhora para ele, desesperada, dizendo que iam cortar a luz dela, dizendo que uma pessoa havia recomendado o nome dele, que ela o buscasse, que ele a ajudaria. A sua primeira reação não foi uma reação positiva. Ele, no seu íntimo, ficou chateado e se perguntava assim: por que essa pessoa que me recomendou não auxiliou ela mesma? Não era ali uma grande oportunidade? Por que as pessoas mandam as pessoas virem para cá como se fosse compromisso nosso? Por que as pessoas não tentam primeiramente auxiliá-las elas mesmas? E aquela senhora começava a dizer que ele estava em desespero financeiro e que iam cortar sua luz e precisava da sua ajuda. No momento em que ele se chateava, ouvindo aquela senhora, lhe aparece o espírito Joana de Ângeles e o leva em desdobramento. O leva para as paragens superiores, para o mundo espiritual. E ele vai. Chegando lá no mundo espiritual, ela mostra para ele um livro e diz: filho, esse livro é o livro que consta o nome das pessoas com quem nós podemos contar na Terra. São colocados nesses livros o nome daquelas pessoas que o mundo espiritual pode contar. Então, se alguém precisa de algum tipo de auxílio, nós vamos pesquisar nesse livro quem na Terra mais próximo que possa ajudar essa pessoa. E o seu nome está nesse livro. É por isso que as pessoas te buscam pedindo socorro. É porque o seu nome está nesse livro dos céus. É por isso que o tempo todo batem na sua porta, porque nós sabemos que podemos contar com você. Mas eu vi que você ficou muito chateado com as pessoas te buscando, com essa senhora que te buscou pedindo auxílio na sua conta de luz. Você por acaso quer que nós tiremos o seu livro, o seu nome do livro da vida? Caiu a ficha. Caiu a ficha, imediatamente ele se arrependeu de estar chateado. Ele disse: é claro que não, minha irmã. E ele retorna então. Retorna ao corpo físico. Auxilia aquela mulher e percebe então a imensa tarefa daqueles que têm o nome no livro da vida. Os espíritos sabem com que eles podem contar e não é estranho que as pessoas nos procurem, batam a nossa porta, que nós possamos ouvir Jesus. Jesus nos falando: Simão Bar Jonas, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Façamos o que for possível. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.